Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. O pecado confessado é melhor do que o pecado descoberto? Quantos mandamentos o rei Davi violou? Quais são os passos do arrependimento sincero? O que podemos fazer para evitar o pecado? Qual é o pior pecado que alguém pode cometer? E qual é o nosso maior inimigo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. Lembrando só que aqueles que não se inscreveram ainda no canal, por favor se inscrevam, ativem o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Então hoje nós vamos estudar no Vem Segue dessa semana o capítulo de 2 Samuel, do capítulo 5 a 7, do capítulo 11 e 12, e também 1 Reis, capítulo 3, 8 e 11. Então nessa primeira parte eu vou ficar em 2 Samuel, na história do rei Davi. Nós vimos nas aulas anteriores, estudamos a respeito do Davi que venceu o grande Golias e que depois se tornou um rei. E ele teve a ajuda pela fé, pela força que ele tinha. O Senhor o ajudou a derrotar o grande Golias, né, que era um homem, né, temido por muitos, naquela parte onde considerada a guerra. Então hoje nós vamos ver uma outra etapa da vida de Davi, agora ele já como rei, ungido como rei, e vamos ver o que aconteceu. Vamos nos lembrar que o rei Davi, ele venceu muitas batalhas, ele sempre estava nas batalhas. Mas as coisas às vezes começam a ficar muito fácil, né? E ele como rei, ele poderia determinar se ele iria ou não para a guerra, né? Então muitas casas, né? E ele como rei morava no palácio, era um local mais alto, né? Onde ele via todas as outras casas, né? Então diz que muitas casas na Palestina, tanto outrora como hoje em dia, possuem telhados planos. No calor do Oriente Médio, ao cair da noite, muitas pessoas passavam o tempo, né, passeando ou, né, sentadas nos seus telhados, gozando do frescor do entardecer ou durante o dia desfrutando de alguma brisa. E era costume das pessoas, assim como o rei Davi fazia. E o terraço do palácio de Davi provavelmente era alto o suficiente para que ele se avistasse à parte inferior dos aposentos de algumas casas das adjacências, ou do palácio dele, ou da varanda onde ele ficava lá para tomar a brisa, ele via todas as outras residências, né? E aí nós conhecemos essa parte da história, o que aconteceu, né? Então, que lições nós podemos aprender disso, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 11, e a partir do versículo número 2 em diante, mais um comentário, vamos ver aqui, as coisas que estavam tornando-se muito fáceis para Davi, né? Porque ele como rei, ele nesse momento ele não escolheu ir para a guerra, então eles estavam ainda em guerra, em batalha, mas ele decidiu não ir. E ele mandou o seu comandante Joabe, assim como o seu exército, né? Agora ele tinha tempo de folga para ficar em casa, enquanto Joabe e seus homens se encontravam no campo de batalha, lutando contra os amonitas e os sírios. E foi num destes momentos que ele, passeando em seu terraço, lançou o olhar para a esposa de seu vizinho. E aí ele lá em cima no terraço, ele acabou vendo a casa, né, ou a parte da casa do seu vizinho. E a ociosidade e luxúria levaram-no ao adultério, depois ao assassinato. Pecados esses que tiveram repercussão eterna, bem como trágicos resultados nesta terra. Uma das mais chocantes e sérias advertências contidas no Velho Testamento é a de que um homem pode ser magnânimo,
grandioso e eminente, e mesmo assim possui fraquezas que podem levá-lo a praticar atos que inteiramente empanam e ofuscam esse lado bom. Então, independente da posição, independente da autovisão que as pessoas possuem de alguém, só a própria pessoa é que se conhece. Então, uma das perguntas que nós podemos fazer, qual é o maior inimigo do homem mesmo, do próprio homem, né? E nós temos uma escritura no livro de Mórmon que responde isso muito facilmente, né? E é uma escritura muito conhecida, principalmente é uma das escrituras chaves do seminário, do instituto, que é Mosias 3,19. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre. E então é o homem natural. Por isso que quando nós estudamos as escrituras, onde fala que a expiação era necessária, mas quando nós vemos lá em Alma 34, Alma 42, diz que essa ação não seria aceita pela justiça por um homem. Mas esse homem que diz é o homem natural, e Cristo não era um homem natural. Mas Davi era um homem natural, assim como nós. Por isso que aos poucos, e se nós formos continuar lendo aqui, diz aqui que o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre. Aí ele dá uma condição aqui, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural. Então ele permite que Deus prevaleça, ele se alinha à vontade de Deus, mesmo que às vezes custe muito sacrifício, esforço, abrir mão de certas coisas para não, na verdade, ceder às coisas do mundo, né, e errada. Então esse, na verdade, despoje-se do homem natural, são coisas que às vezes é da natureza, do nosso, na verdade, sentimento, né? Podemos dar o exemplo aqui, às vezes as pessoas ficam com raiva de alguém. Então ele pode dominar isso, né? Ele fala, não vou ficar com raiva, né? Talvez a pessoa tenha feito ou tenha, na verdade, tido uma atitude para provocar a ira na pessoa, mas a pessoa tem um domínio e não fica irada. Fala, não, eu não vou ficar bravo com essa pessoa, não vou ficar irado. Então isso é você vencer ou dominar um homem natural. Então são muitas coisas do nosso ser imperfeito, como todos nós somos. Às vezes nós conseguimos dominar muito facilmente certas coisas e outras é um desafio, mas é uma luta. Por isso que a luta é uma luta espiritual. É uma luta em que nós temos que ter a força de vontade para poder, então, dominar esse homem natural. E aí diz aqui, e torne-se santo pela expiação de Cristo. Então, quando nós, a cada momento, vamos lembrar que a expiação não vai ser um ato definido só no último dia. Talvez muitas pessoas pensem que no último dia, quando ele chegar lá, depois do julgamento final, é que ele vai saber se a expiação já teve efeito na vida dele ou dela, né? Mas na verdade a expiação, ela já é um processo, ela já está acontecendo cada vez que nós nos aproximamos de Deus ou de Cristo. Cada vez que nós escolhemos o lado bom, obedecer os mandamentos, nós estamos, ou a expiação está tendo efeito sobre nós. Então, não vai ser nenhuma surpresa, como nós vemos, né, e aprendemos já em algumas aulas, no último dia. Nós vamos realmente saber, porque nós vamos possuir aquela luz, aquele sentimento, aquela glória dentro de nós realmente sabermos se qual dos graus de glória, né, e o reino que nós somos merecedores. Por quê? Porque a expiação ela já está tendo efeito dia a dia. Por isso que o Senhor nos incentiva a perseverar até o fim, fazendo coisas boas, dominando o homem natural. Às vezes não é fácil, né? Às vezes é uma situação, por exemplo, no trânsito, às vezes é uma situação no lar, com os filhos, e é algo que nós às vezes precisamos aprender a dominar.
Então, às vezes, nós agimos de uma certa forma em casa com os filhos e nós podemos mudar isso, melhorar isso, né? Então, isso é dominar o homem natural. E aí ele diz, e quando se faz isso, ele diz, e torne-se como uma criança, ou seja, submisso, né? Aí vem as palavras que, na verdade, ser criança aqui não é ser infantil em atitudes, né? Mas ser criança no sentido de ser submisso à vontade de Deus, permitir que a vontade de Deus possa absorver a sua vontade. É assim, então, o próprio Jesus Cristo foi exemplo disso. Aliás, nesse mesmo livro, de Mosias, nós vemos isso. Então, que ele permitiu que a vontade dele fosse absorvida pela vontade do Pai. Então, se nós olharmos aqui no capítulo de Mosias, nós vamos encontrar isso. Uma coisa importante aqui, de nós observarmos também, que ele fala que vencer o homem natural é ser como uma criança, submisso. Aí ele dá alguns atributos que nós podemos desenvolver. E aí ele diz, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Então, esse criança não é infantilidade em escolhas e atitude, mas nós podemos permitir, né, que a vontade de Deus prevaleça. Então, lá em Mosias 15, versículo 7, nós vamos ver aqui, ó. Sim, desse modo será conduzido. Isso está falando de Jesus Cristo, que é o maior exemplo para nós. Crucificado e morto, a carne sujeitando-se à morte, a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Então isso é o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Então eu que tenho que buscar vencer o homem natural, e isso é uma coisa que quando algumas aulas nós falamos que o homem, ele não nasce com os pecados dos pais ou das pessoas, mas ele nasce no mundo em pecado. Então todos nós quando nascemos, por causa da queda, nós na verdade nos tornamos errantes, né? E no mundo em pecado. E temos essa natureza humana, que é o homem natural. Mas as experiências da vida, o evangelho, né? Se nós colocarmos em prática e viver de verdade e buscar esses atributos, nós vamos estar eliminando o homem natural ou dominando a nossa vontade, deixando a vontade de Deus, na verdade, prevalecer. Então, nós vamos ver aqui a partir do versículo 2, e diz lá, e aconteceu que num entardecer, Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço, né? Então isso aqui já na escritura, quem quiser acompanhar aqui, né? E da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa, né? Então era uma mulher bonita, só que ele não conhecia a mulher. E aí então lá o Davi, no versículo 3 diz, e Davi mandou perguntar sobre aquela mulher. Então aí já foi o início, né? Nós vamos perceber aqui, com esse exemplo da vida do Davi, do rei Davi, que na verdade o pecado, ele não acontece, ou vamos dizer assim, na verdade o pecado grave, mais grave, né? Ele não acontece da noite para o dia. São coisas simples e mínimas que vão acontecendo, e se nós somos cedendo, lembrando aqui, por exemplo, que se o Davi estivesse lá no campo de guerra, nada disso teria acontecido. Então já começou aqui uma coisa muito simples, né? De ele evitar. Talvez vai acontecer muitas vezes de nós vermos coisas que nós não esperávamos, como foi o caso dele. Ele foi lá, como é de costume, no terraço, e acabou vendo o que ele deveria fazer. Imediatamente entrar, fechar as portas, e ele era o rei, talvez até ele poderia mandar, olha, agora eu quero que cubra todos os terraços abaixo do meu, né? Para eu
eu poder ir no terraço à vontade e não ver a vida de ninguém, né? Mas ele deixou aquilo influenciá-lo. Então, como a mulher era bonita e tudo, ele mandou perguntar quem é aquela mulher, né? E aí disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? E aí então os homens falaram: olha, não é ela, né? Que é a esposa do Urias, né? Que é um dos guerreiros aí. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, né? E aí ele convidou ela para ir lá, né? E o marido estava lá no meio da batalha, né? E aí ele convidou, e aí é aquela história, né? É o dito popular que os nossos pais, é por isso que às vezes eu digo: será que os nossos pais estavam tudo errado o que eles ensinaram? Os nossos avós, os que eles ensinaram para os nossos pais e foram passando de geração em geração coisas e conselhos bons? Então eu, na verdade, sempre aprendi desde pequeno, às vezes aquela situação de garoto, né? E às vezes na escola, às vezes tinha uma briguinha, tinha não sei o que e tal. E meu pai, na verdade, sempre dizia assim: quando um não quer, dois não brigam, né? E da mesma forma aqui, né? Quando um não quer, as coisas não vão acontecer, as coisas erradas não vão acontecer, né? E nem as coisas boas, né? Porque de repente pode ser para um lado bom, né? E um lado não vai querer. E então não vai acontecer também. Aqui no caso, se a mulher de Urias, né, ela disser: não, eu não vou lá sem a presença do meu marido, né? E a não ser que seja algo assim que o rei mandou chamar, que é alguma coisa, né, talvez ela foi lá, não sei, não dá para julgar, né? Mas é aquela coisa do julgamento final, julgamento intermediário, mas pelo contexto da história, ela foi lá, e se ela descobrisse que havia segundas intenções na parte do rei Davi, ela podia muito bem recusar, ir embora e pronto, né? Mas ela cedeu também. Então, aí diz lá: e aí mandou trazer ela, e indo ela a ele, deitou-se ele com ela. Quer dizer, quando um não quer, dois não brigam. Então ela aceitou aquilo, né? Ela, na verdade, cedeu, né? Na verdade, o sentimento do homem natural, tanto ele quanto ela. Pois já estava purificada da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. E aí então ela teve lá, ela não é casada, né? E ele também, então eles cometeram adultério. E aí depois de fazer isso, ela voltou para casa. E aí no 5 diz: e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então aí, né, muito provavelmente, talvez o Davi não esperava isso, né? Mas ela falou: olha, eu estou grávida, né? O mundo do jeito que está hoje, né? Pelo menos aqui nessa parte, o Davi parece que não tinha esse tipo de pensamento. Mas hoje, quando acontecem essas coisas, eles, ao outro lado, né? Principalmente do lado do homem, né? Que não esperava isso, ele quer que até se faça um aborto, que tire a criança, né? E às vezes acontece coisas até pior do que isso. Mas Davi então, diz lá no 6, então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Eteu. E o Joabe enviou Urias a Davi. Aí então ele falou: ixi, a mulher do Urias ficou grávida, eu sou pai, eu sei disso. Porque ele estava em guerra, ele estava em batalha, em viagem, como que ela engravidou? Então ele sabia que ele era o pai. Mas aí ele mandou chamar Urias do campo de guerra, porque na mente dele ele ia falar: vou dar uma folga para você, uns dias aí para você, ficar na tua casa e tal. E claro que ele ia rever a esposa, né? E ia ter relacionamento com ela, e muito provavelmente depois então ele ia dizer: bom, eu sou o pai, né? Mas aí aconteceu que o Davi não esperava, né? E aí diz lá no versículo 7, vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como estava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Então ele começou lá um papo com Urias, né? E falou: como é que está a guerra, a batalha, o campo, Joabe que é o líder, o cabeça lá e tudo. Aí no 8 diz: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor,
e não desceu à sua casa. Então, na verdade, né, provavelmente talvez o rei Davi não foi tão claro, falou, olha, vai para tua casa, né, você está umas férias, mas ele falou assim, olha, desce a tua casa, vai lá para tua casa, lava os teus pés. Só que Urias, ele tinha aquele sentimento, né, porque como ele estava no campo de batalha e muitos homens vieram com ele quando ele foi chamado, aí esses homens também vieram e ficaram à porta lá do rei. E Urias, então, quando o rei Davi falou para ele, ó, vai para casa e tudo, ele pensou com ele. Aí vamos ver qual foi a resposta aqui, né? E aí diz no 9, porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então ele não foi para casa, né? E o fizeram saber a Davi dizendo, aí alguém foi lá e falou, olha, o Urias não foi para casa, ele está aqui com os homens, né? E Urias não desceu à sua casa. Então disse a Davi a Urias, não vens tu de sua jornada, quer dizer, você não veio de uma guerra, você não está com saudade da tua esposa, né? Por que não desceste à tua casa? E aí então Urias respondeu a Davi o seguinte, a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Porque ele não achou justo, só ele ia ter esse benefício, os outros homens iam ficar nas tendas, esperando a ordem para retornar para a guerra, e só ele ia para casa. Então ele não achou justo, né? Então nós vemos aqui que Urias era um homem, de uma certa forma, justo, né? Ou ele até poderia dizer para o rei Davi, olha, então, né, se o senhor liberar todo mundo para ir para casa, eu vou também. Eu acho justo todos irem, né, terem o mesmo direito, né? E aí ele então explicou para o Davi, ele falou, olha, eu não me sinto à vontade, eu ter esse privilégio e eles não, né? E no 12 então disse Davi a Urias, fica aqui ainda hoje e amanhã eu te despedirei, mandar para a guerra. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou. E à tarde saiu para deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, mais uma vez, o Davi tentou lá, fez muito provavelmente um banquete, embebedou inclusive Urias, e falou, bom, agora ele vai para casa, né? Mas ele não foi para casa. No 14 diz, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Então era uma carta real, né? Então ele fez uma carta, muito provavelmente ele selou ela, falou, Urias, entrega isso aqui para o Joabe, que o Joabe era o comandante do exército onde Urias era um dos soldados, né? E escreveu a carta dizendo, aí na carta, quando Joabe abriu a carta, que era o chefe daquela parte do exército, e então na carta estava escrito, ponde Urias na frente da maior força de peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Então olha a gravidade, né? Como nós aprendemos, né, sobre o pecado, né? O pecado, quando alguém comete o pecado, e se ele confessa o pecado, e logo no início que ele identifica, bom, eu cometi um pecado, vou lá, vou acertar a minha vida, né? E é a melhor maneira de se fazer isso, do que ele tentar esconder, porque ele tentar esconder vai acabar fazendo coisas muito piores, né? E foi o caso do rei Davi, né? Se ele reconhecesse, bom, eu fiz uma besteira aqui, né? Eu convidei a mulher do Urias e adulterei com ela, então eu vou me arrepender. Aí ele chamaria lá o profeta, e iria se confessar, iria ver o que ele tinha que fazer para se arrepender. Mas ele preferiu, ele na verdade tentou ajustar isso de uma forma, não deu certo, aí ele falou, agora o jeito é eu dar um jeito de Urias morrer, porque ele teria o direito de ter a esposa dele como esposa, né? E aí diz lá no 16, e aconteceu que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E aí o Joabe, então, que era obediente ao rei Davi, foi lá, olhou e falou, bom, aqui é um local onde tem uma grande força do inimigo, né? Então aqui é onde eu vou colocar Urias na frente.
E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. E aí aconteceu o que Davi esperava, né? O que ele queria. Só que ele tinha combinado com Joabe, né? E ele disse, ó, quando isso acontecer, você vai mandar um servo vir me avisar, porque eu vou estar com outras pessoas na minha presença, e manda ele relatar isso, o que aconteceu na guerra e que Urias morreu, para que as pessoas possam ser testemunhas de que eu estava lá. Eu não tive culpa nenhuma de nada, ele estava em guerra, né? E aí então Joabe mandou dizer a Davi todos os acontecimentos naquela peleja, e deu ordem a um mensageiro, dizendo, acabando tudo e contar ao rei todos os acontecimentos dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolarize e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade, né, para pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Então vamos lembrar lá que nós vimos na verdade a parábola ou a fábula de Jotão, onde o Abimeleque foi lá e uma mulher jogou um pedaço de mó, né, que era uma pedra redonda que para moer as coisas, jogou e quebrou o crânio dele. E ele mandou um dos servos dele lá, falou, olha, tira a tua espada agora e me mata, porque eu não quero que fique na história dizendo que eu fui morto por uma mulher numa guerra, né? E aí aqui o Davi, ele lembrou isso depois de muito tempo que aconteceu, aí o Davi falou lá no 21, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do mundo um pedaço de uma roda de moinho e ele morreu em Tebes? Que era exatamente esse lugar do muro onde o inimigo estava e se protegia. Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. E aí então, muito provavelmente o Davi falou, ele se aliviou, né? E disse, bom, agora eu posso tomar a esposa de Urias como minha esposa. E foi o mensageiro e entrou e fez saber Davi tudo que Joabe o enviara para dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então, na verdade, os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Reforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, encoraja-o tu assim. E ele falou, vai lá, acontece, estamos na guerra, e às vezes uns morrem, outros não, vai lá, volta para ele, diz para ele lá e derrotar. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, estava morto, pranteou o seu marido, ou o seu senhor. E passado o luto, embora ela não sabia disso, né, Davi mandou buscá-la. Então, havia, na verdade, um tempo de luto, né? E aí o Davi mandou buscar ela e a recolheu em sua casa. E ela lhe foi por mulher. E deu-lhe um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí, então, isso, claro, Deus não aprovou. Ele já tinha algumas mulheres, concubinas, mulheres, e era aprovado, né? Ele como rei lá, ele poderia ter algumas mulheres, mas essa não foi aprovada por Deus. E ele fez da maneira dele, do jeito dele, né? E isso não agradou ao Senhor, como aqui no versículo 27. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, embora esse versículo pareceu, com certeza é muito mais do que uma simples, olha, me parece que você fez alguma coisa errada. O senhor sabe que ele fez algo muito grave, né? E nós vamos ver aqui algumas situações. Aí o que o senhor fez então? Aí o senhor então mandou o profeta lá, na presença do rei Davi, que era o profeta Natã, e aí Natã foi lá para poder chamar a atenção. Mas vamos lembrar que o rei Davi, como rei, e muito provavelmente, embora ele respeitava muito, né, o profeta de Deus, o Natã, assim como Samuel, e aí se o Natã fosse lá e já acusasse, olha, você fez isso,
né? Muito provavelmente, talvez, pela iniquidade, pelo pecado, ele não estaria disposto a ouvir, né? E não iria ser talvez uma conversa muito agradável, né? E vamos ver o que aconteceu então. Aí do versículo 1 ao 6, né? E vamos ver algumas lições que nós podemos aprender em relação a isso, né? Então, como frequentemente acontece, o pecador só começa a se arrepender quando o seu pecado é de conhecimento de todos. Então aqui, ao invés do rei Davi se arrepender da maneira correta ou imediatamente após ele ter adulterado, né? Ele levou isso ainda, na verdade, cometeu um pecado maior, que é o assassinato, né? Então aí foi descoberto, claro que o Senhor revelou isso para Natan e falou: Natan, vai lá e chama a atenção dele. E Natan então procurou uma forma, né, de chamar a atenção ou ao arrependimento o rei Davi, né? E aí a figura de Natan destemidamente acusando o rei face a face mediante um paralelo alegórico. É bastante impressivo. Então, o profeta Natan, então, ele contou uma espécie de uma parábola, né? Então vamos ver lá, está no capítulo número 12, do versículo 1 ao 6. E o Senhor enviou Natan a Davi, e indo ele a Davi disse. Aí ele começou a contar uma espécie de uma parábola para o Davi, para o rei Davi, porque o rei Davi, como rei, ele fazia muitos julgamentos, né, de situações, casos, né? E o profeta Natan aproveitou, então falou: olha, tem uma situação e queria que você desse sua opinião. E ele contou: havia numa cidade 2 homens. Claro, Natan estava se referindo a Davi e Urias. Um rico e um pobre. Davi, como rei, rico, tinha tudo. E o Urias, embora ele tinha algumas coisas, mas não, comparado a Davi, ele era pobre. E o rico, o Davi, tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Embora o profeta Natan não falou a quem ele se referia, que era um rico e pobre. Nós estamos analisando aqui pela parábola. Mas o pobre, que era o que ele estava se referindo a Urias, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Ele está, na verdade, fazendo uma parábola como se fosse alguma posse de ovelhas e vacas, mas ele está se referindo à esposa de Urias, que comparara e criara, ou melhor, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, juntamente. Do seu bocado comia, do seu corpo bebia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, e aí ele está se referindo aqui, vindo um viajante, né? Então nós vamos entender que o viajante aqui era o Joabe. Então o rei Davi mandou Joabe colocar Urias naquela situação, né? Então esse viajante, ou Joabe, que é o comandante, né, diz aqui que o viajante tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Quando ele ouviu isso, então, e como o profeta Natan contou em forma de parábola, e falou: eu quero a tua opinião, aí Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem, né, da parábola. E disse a Natan. Então o Davi disse para o Natan: é absurdo isso, mas ele disse: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então note que ele mesmo deu a sentença para ele, né? E aí no 6 diz: e pela cordeira restituirá o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então ele, além de ele julgar a situação na visão dele, falou: é um absurdo, né? E a pessoa que fez isso é digna de morte. E ainda ele deu uma sentença. Ele falou: ele vai ter que pagar isso 4 vezes o que ele fez o outro perder. E aí então vamos ver aqui. A alegoria de Natan foi habilmente preparada e seu final dramático, né, na língua Stash Arish, que é: tu és este homem. Então no versículo 7 diz lá: então Natan disse a Davi: tu és este homem.
deve ter abalado profundamente a consciência de Davi como os mensageiros do Apocalipse. Então, quando Davi ouviu aquilo, imediatamente caiu sobre ele que a parábola casou exatamente com o que ele fez e o que aconteceu. Assim, então, lá no versículo 7, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Então ele está dizendo para ele que Deus colocou ele naquela posição, que ele deveria honrar a Deus, ser obediente aos mandamentos. E aí lá diz, os seus penitentes sentimentos sem dúvida eram sinceros, porém não poderia arrepender-se o suficiente para restaurar a vida de seu amigo Urias, nem a virtude de sua esposa, embora mais tarde ele orasse e tivesse a esperança de que sua alma não seria deixada para sempre no inferno, ou na prisão espiritual. Não obstante, o destino dos que praticam esse duplo pecado nem sempre é promissor. E aqui tem algumas escrituras adicionais que eu os convido a estudar, mas eu gostaria de usar uma aqui, Doutrina e Conventos 132, no versículo 26. Na verdade, esse versículo 26 muitas vezes é ensinado de forma equivocada. Ou algumas pessoas, ao ler só esse versículo, sem lembrar do contexto todo dos princípios e ordenanças e mandamentos de Deus, às vezes tiram certas conclusões equivocadas. Então o versículo 26 diz, em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher de acordo com a minha palavra e eles forem selados pelo Santo Espírito da promessa, segundo o meu preceito, e ele ou ela cometer qualquer pecado ou transgressão, então eles foram selados, eles têm a ordenança, o selamento, mas se eles cometerem qualquer pecado, como está dizendo aqui, ou transgressão, contra um novo e eterno convênio, que é relacionado ao casamento, e toda sorte de blasfêmias, e se eles não cometerem assassinato, derramando sangue inocente, ainda surgirão na primeira ressurreição. E entrarão para a sua exaltação, mas serão destruídos na carne e entregues às bofetadas de Satanás até o dia da redenção, diz o Senhor Deus. Alguns, às vezes, lendo só esse versículo, esse contexto, dizem, bom, então ele pode fazer qualquer coisa, se ele não matar ninguém, não assassinar ninguém, ainda ele vai ter o reino celestial. Não é isso que está dizendo. Na verdade, nós entendemos o contexto, embora aqui não está de forma, na verdade, explícita, mas se uma pessoa quebra o convênio, né, do casamento, do selamento, ele vai ter que passar por um conselho de membro na igreja. E aí ele vai ter o período de arrependimento e tudo mais. Igual para todo mundo. Embora aqui não diz de forma, na verdade, explícita isso. Mas, por quê? Porque esse é um pecado que ainda há como se arrepender. Mas se ele cometer assassinato, que foi o caso do rei Davi, né? Ele cometeu assassinato. Mas olha só no final que diz, mesmo esses que quebram o convênio do selamento no templo com o cônjuge, e ele quebra o convênio, ele trai, ele adultera e tudo mais, aí diz aqui, mas eles serão destruídos na carne e entregues às bofetadas de Satanás. Então muitos perguntam, o que é isso, ser entregue às bofetadas de Satanás? O profeta Joseph Smith disse que ninguém sabe o que é exatamente isso, só aqueles que vão passar por isso. Então que não tenhamos a curiosidade de buscar isso, né? Porque não, mas vai ser entregue. Então vai ter a sua consequência. Não é uma coisa que, lendo o versículo uma vez só rápida, dá a entender que se a pessoa quebrar a lei da castidade, mas ele não matar ninguém, não assassinar ninguém, que está tudo bem, que ainda ele vai, e não é, ele vai ter que passar pelo processo do arrependimento e tem que ser sincero, e Deus ele sabe se foi ou não. Então vamos ver aqui então que algumas lições que nós podemos aprender disso, né? Davi deu sua própria sentença, disse que o que foi ofendido deveria ser restituído 4 vezes. O próprio Davi deu, né? E interessante que aconteceu depois, né? O Davi, ele perdeu 4 filhos. O bebê, que ele teve com a Batseba no adultério. Depois o filho dele é Amnon, Absalom e Adonias. 4 filhos morreram. Então lembra que ele falou que era 4 vezes a pessoa ia ter que pagar por isso. E lembrando também que Davi,
ao invés de, quando ele já errou, ele adulterou, ele já se arrepender, buscar o caminho, né, para poder se arrepender sinceramente, ele acabou então quebrando 3 mandamentos. Ele quebrou o 10º mandamento, não cobiçarás, quando ele foi lá no terraço, cobiçou a mulher de Urias. O 7º, que aí ele chamou ela e adulterou com ela. E o 6º, que ele mandou matar Urias, ou assassinar, né? Então ele quebrou 3 mandamentos muito sérios e graves, né? E vamos ver algo interessante. Eu gostaria, né, rapidamente mostrar aqui 6 partes do corpo para lembrar do arrependimento. Então é só uma forma, eu me lembro, há muitos anos atrás, na primária, uma vez, nós aprendemos essa forma, né, para lembrar, na verdade, os 6 passos do arrependimento. 6 passos do arrependimento, até tem uma musiquinha que fala: cabeça, ombros, boca, joelho, mãos e pés, mãos e pés. E aí fala sobre os passos do arrependimento. Então, cabeça, ombros, boca, joelho, mãos e pés. Então, cabeça, ombros, boca, joelho, mãos e pés, mãos e pés. Por quê? Os 6 passos do arrependimento, cabeça, é em relação a reconhecer o erro. Então, a cabeça, reconhecer o erro, né? Os ombros é o pesar, é o sentimento de que você está realmente lamentando, sentindo um peso muito grande e você precisa tirar esse peso de você, é o pesar. Boca é confessar, então você confessar os pecados, né? E os joelhos é você pedir perdão, se você, com o erro que você cometeu, a quem você ofendeu. Então o joelho lembra de você dobrar os joelhos e pedir perdão. As mãos é a restituição. No caso de Davi era difícil, tanto restituir a vida de Urias como a virgindade, a mulher de Urias. E abandono do pecado é os pés, ou seja, sair correndo do erro, né? José do Egito fez isso, quando a mulher de Potifar foi lá tentá-lo, como nós vimos na aula, desse contexto da história de José, e ao invés de ele ficar lá e ver, não, não é bem assim, eu sou membro da igreja, não, era hora de sair correndo. Então, abandono total. Então, lembrando que a cabeça é reconhecer os pecados, o ombro é sentir o pesar, que são 6 passos do arrependimento. Você tem que reconhecer o erro, você tem que sentir pesar, se sentir muito mal por isso. O terceiro é a boca, né, que é confessar, não é? O quarto é o joelho, lembrar do joelho, é se ajoelhar e pedir perdão para as pessoas que você ofendeu e a Deus também. As mãos é lembrar de restituir, né? Então, se é um erro de você às vezes roubou ou fez alguma coisa, dá para restituir, você deve restituir. E o último é os pés, que é o abandono do pecado, ou seja, nunca mais fazer, abandonar. Não adianta só dizer, não, eu me arrependo sinceramente tudo, mas ainda você... Vamos lembrar que a gente sempre, quando se arrepende de um erro, a gente tem que ou estar fazendo algo errado e você diz, não, eu vou deixar de fazer isso, mas você tem que ocupar esse tempo com coisas boas. Porque é que nem um vácuo, fica um buraco que você fala, não vou fazer mais, mas se você deixar lá um buraco aberto, vai voltar outra vez. Então você tem que preencher esse buraco que você deixou com coisas boas. Então, lembrando aqui para encerrar, talvez uma das perguntas que podemos fazer, qual é o pior pecado que uma pessoa pode cometer? Uma vez o Aldebed, ele respondendo isso para um jovem, ele diz, o pior pecado que alguém pode cometer é aquele que ele pensa que pode justificar. Então, o pior pecado que um homem pode cometer, ou uma mulher, é aquele que ele pensa que ele pode justificar. Então, eu vou dar aqui 8 princípios rápidos de como evitarmos o pecado, né, o erro. O primeiro aqui é evitar os erros menores. Então, às vezes tem coisas muito simples que é errado. E às vezes o pessoal fala, não, mas isso aqui não tem problema. Mas isso é exatamente o que aconteceu com o rei Davi. Ele lá no terraço dele, ele olhou e viu a mulher lá, talvez a princípio do pecado, né, pior que ele cometeu, foi algo menor, né? Ele só no terraço ele viu. Mas se ele tomasse outro tipo de decisão, né, ele evitaria toda a consequência que ele está sofrendo hoje. O segundo, conhecer a vontade de Deus. Então, por isso que temos que estudar a Escritura,
ouvir os profetas, para podermos realmente saber qual é o melhor caminho, né? Saber por nós mesmos e obter revelação. O outro é ter autodomínio, ou seja, você dominar o homem natural. É você dominar aquilo que às vezes né, parece que não é tão grave, mas às vezes é uma coisa mínima, né? Assim como foi com Davi. O quarto, nos manter ocupados. Eu lembro que um dos ditos popular que muitas vezes a gente ouve e ouvia dos mais experientes na vida, e que dizia, né, mente desocupada, oficina do diabo, né? Então, nos manter ocupado é uma coisa que nós precisamos fazer. Tem que se manter em atividade boas, né? Depois, corrermos do mal. Então, às vezes tem coisa que não adianta ficar explicando. Olha, veja bem, é hora de sair correndo, como José. Depois, resolver rápido os erros. Então, cometeu o erro, você identificou, eu errei, vai lá e já resolve o problema com quem tem que resolver, com os líderes, no caso, se for um erro que tem que ser confessado aos líderes, você vai lá, confessa, já resolve, né? O sétimo, deixar um legado exemplar. Então, lembrar sempre que se nós errarmos, não consertarmos, isso vai ficar, é um legado. Imagine agora o Davi, né? Muitos daqueles que são filhos, parentes. Então, Davi, em um momento, era um grande Davi. E, infelizmente, depois se tornou alguém que não deixou um legado exemplar. E oitavo, é confiar na misericórdia de Deus. Embora nós vemos, diz que o livro de Salmos praticamente inteiro são lamentações de Davi. Então esse momento em que o profeta Natan disse, você é esse homem, é que surgiu depois os Salmos 51. Então quem quiser ler depois o Salmo 51, vocês vão ver uma lamentação que Davi ele realmente sentiu pelo que ele tinha feito. Mas não tinha mais como voltar atrás, né? Porque ele já tinha feito. Então que possamos ter aprendido com isso a respeito da importância, né, do pecado e do arrependimento, a importância do princípio do arrependimento. Deus está pronto para nos perdoar, mas nós precisamos ser sinceros nesse arrependimento, né, para que possamos ser perdoados. Agora, a melhor maneira é não errar, né, ou errar o menos possível. E quando errar, ir lá e resolver imediatamente, para que possamos chegar um dia limpos perante a face do Senhor. Então, que nós possamos aprender, e espero que eu possa ter ampliado mais a nossa visão com esses comentários. Então, até a próxima aula.